Oi, gente, bem-vindos de volta. Obrigada por estar aqui. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência na salinha de imigração. Mas antes de eu contar para vocês como foi a minha experiência na salinha, eu queria fazer uma explicação de por que eu acho que eu fui parar na salinha. Eu já tinha vindo para os Estados Unidos em ocasiões anteriores, a passeio, mas eu não sabia como que funcionava, que tinha gente que vinha com visto de turista, foi o visto com o qual eu cheguei aqui, com visto de turista, e que as pessoas ficavam aqui, que as pessoas trabalhavam aqui nos Estados Unidos. Eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que existia um mundo de imigração por trás disso. Eu não sabia. E hoje eu me pergunto como é que eu não sabia, mas é verdade, eu não sabia. Então, quando eu vim pra cá, a minha ideia era ficar 5 meses, porque eu vi que era legal, era permitido eu ficar 6 meses. Então eu falei, bom, se eu posso ficar 6 meses, eu tenho a casa dos meus amigos, eu vim pra ficar na casa de uns amigos. Falei, eu vou ficar na casa deles por 5 meses, não, você pode ficar aqui 5 meses. Então eu vim. Minha ideia era essa, a minha passagem eu saí do Brasil dia 30 de junho e deveria voltar no dia 30 de novembro daquele mesmo ano. Como você já sabe, não aconteceu. Então, eu saí de São Paulo, fui para Buenos Aires. Buenos Aires eu dormi a noite, passei a noite inteira no aeroporto, um frio, meu Deus, que frio. Na manhã do dia 1º de julho, que foi o dia que eu cheguei nos Estados Unidos, naquela manhã o meu avião saiu às 9 da manhã, se eu não me engano. E eu lembro que eu cheguei em Miami às 3 da tarde. E eu lembro também que, assim, às 4 eu estava dentro da sala de imigração. Então, como é que foi? Eu cheguei em Miami, fomos pra fila. Cheguei na fila, linda, maravilhosa. Super inocente, né? O moço perguntou, quanto tempo você vai ficar aqui? E eu falei, 5 meses. Aí ele olhou pra mim de novo, falou, onde você vai ficar? Falei, na casa do meu amigo, são americanos e tal. Mostrei o endereço, ele só olhou pro papel e falou assim, tá bom, espera bem ali. Me levou pra um canto, me colocou assim me falou pra me esperar na lateral. E eu falei, tá bom, eu fico pensando, né? Nossa, o que aconteceu? Por que eu tô aqui? Daqui a pouco chegou um outro guardinha e falou, vem comigo. Falei, tá bom, tô indo pra salinha, né? Salinha da imigração. Eu sabia que tinha gente que vinha, que ia pra salinha, tudo. Mas, gente, eu não sei explicar. Era assim, um sentimento de. Eu sabia que quando você vai pra salinha é porque eles estão suspeitando de você, mas sei lá, por droga, por alguma coisa, né? Eu nunca imaginava o que ia acontecer comigo, o que aconteceu comigo. E aí, ele me levou pra salinha, chegou lá, era como se fosse uma delegacia, sabe? Um lugar assim, um monte de cadeirinha, como se fosse sala de espera de médico, aquelas cadeiras uma de costa pra outra, assim. E aí, vários guichês na lateral. E várias outras salinhas, assim, com divisórias de vidro, num outro canto do ambiente. E falou, espera aí. E eu sentei e fiquei esperando. E na mesma sala, no salão grande, tinha umas outras duas moças, assim, no outro lado, umas moças, assim, bem com umas características, assim, bem marcantes, que eu acredito que elas eram russas, alguma coisa muito bonita, muito grande, bem voluptuosa, sabe, assim, chamando atenção mesmo. E aí elas estavam super desesperadas e o rapaz, um dos policiais, olhava assim por trás dela, o que ela estava olhando na tela do celular. E quando eu entrei naquela salinha, eu vi que tinha um cartaz falando não mexe no celular, não conversa, você fica ali mesmo, né, na paz do Senhor. Eu tava muito em paz. Naquela semana anterior, eu tinha ido na igreja antes de vir para os Estados Unidos e eu fui com uma amiga. E naquela noite, no serviço de culto, durante a palavra, o irmão falava assim, uma igreja que eu nunca tinha ido, com um pessoal assim, uma igreja muito pequena, muito simples, num bairro muito simples, eu não faço ideia de quem que era aquela pessoa que estava atendendo o culto naquele dia, não sei nem qual que era a igreja que a Sol me levou naquele dia, mas enfim, eu fui no culto e eu falei, ai Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo, né, minha viagem no final de semana, e eu queria que o Senhor falasse comigo antes de eu ir, desse alguma palavra, alguma coisa. E eu fiz essa oração, né, despretensiosa, pedi para Deus, e ele me atendeu. Naquele culto, o irmão, num determinado momento da palavra, falou assim, eu vejo aqui
na minha frente um passaporte carimbado. Você vai atravessar os oceanos e Deus te fala, te prepara, porque quando você chegar lá, eu vou te colocar numa mesa diante de autoridades, mas não temas porque eu estou contigo. E se prepara porque para onde você tá indo, já tem gente lá te esperando com sede do que você tem, do que você tá levando. E naquela hora minha amiga Sol me cutucou. Eu falei, eu não acho que tem outra pessoa aqui hoje nessa igrejinha desse tamanho, bem vazia, com um passaporte, com uma passagem comprada no final de semana para ir para os Estados Unidos. Falei, é comigo, amém, Senhor, Deus tá comigo. Então, por conta disso, talvez não, com certeza por conta dessa palavra, eu tava muito em paz ali. Então eu falei, não posso olhar no celular, então não vou olhar no celular. E fiquei ali quietinha. Eu não sei quanto tempo, você perde a noção do tempo, porque é um lugar, é muito diferente, é muito estranho, é muito estranho. Você vê as pessoas chegando e cada um, eles tentam conversar, eles tentam interagir e falar, não, porque eu tô aqui por tal coisa. Ali eu vi que não era, eu falei, o pessoal, né, quer entrar nos Estados Unidos. Gente, eu não sei explicar, eu não tinha noção que era do jeito que é, que depois que morando aqui eu fui saber todo o universo, né, de imigração, de imigrante que vem pelo México, vem pelo Caicai, vem por diversos... Como não era de coração a minha intenção, eu não achei, graças a Deus que não era, porque se eu tivesse a intenção eu não teria entrado. Mas vamos lá, vamos continuar, porque eu não quero que o vídeo fique muito comprido. Passou algumas horas, eu não lembro quantas horas, eu lembro que eu cheguei na salinha, eu olhei no relógio, lá tem um relógio grande, e era 4h30, e eu já tava ali há um tempo. E quando eu saí da salinha, eram 9h30, era quase 10 horas da noite, eu tinha perdido o ônibus, eu ia pra casa desses meus amigos que moravam em Orlando, então eu tinha que pegar um ônibus em determinado horário lá, por volta das 6, 7, eu não lembro, e eu não tinha mais como, porque já era quase 10 da noite e eu não sabia nem pra onde eu olhava, eu não sabia falar espanhol, não sabia falar inglês. Eu olhei pros lados, enfim. Mas a entrevista, né? Tava na salinha, por volta de... Depois, era umas 5, 6 da tarde, eu não lembro. Sei que, assim, fazia muito tempo que eu tava ali dentro já. Quando uma outra pessoa me chamou, me chamou pra uma outra salinha. E aí ele olhou, você tá aqui pra ficar quanto tempo? Eu falei, 5 meses. E aí ele olhou pra mim e falou assim, você não veio aqui pra passear, você veio pra ficar. Eu falei, não. Minha passagem tá aí de volta, eu vou voltar. E aí ele falou, não, você veio pra trabalhar. Você veio pra trabalhar, confessa. Eu super tranquila. Gente, foi uma paz, assim, que eu, de verdade, se eu tivesse vindo pra cá com a intenção de ficar, com tudo, sabe, assim... Porque, primeiro, depois que eu tava aqui, né, depois que eu cheguei, que eu me situei, que eu contei pra todo mundo o que aconteceu comigo, falou, mas Débora, como que você comprou passagem pra 5 meses? Eu falei, porque eu ia comprar pra quantos meses? Eu queria ficar 5 meses, eu comprei pra 5 meses. E eles falaram, não, todo mundo quando vem pra cá com visto de turista e que quer ficar aqui, o que eles fazem? Eles compram passagem pra 7 dias e não voltam. Só que quando você chega ali no aeroporto, que o agente de imigração te pergunta, você veio aqui passar quanto tempo? A pessoa fala 7 dias, tá aqui o bilhete, tá aqui a reserva do hotel, tá aqui os bilhetes de parque, tudo. E aí você apresenta tudo, depois você fica. Eu falei, gente, existe isso, né? Eu não sabia disso, gente. E aí eu falei, a verdade... Pensei comigo, né? Bom, eu tô falando a verdade. E ele perguntava, ele me deixava ali mais um tempo, depois ele voltava, outra pessoa voltava e perguntava, você tá aqui por quê? Falei, eu vim passear. Eu tinha documento que eu tava afastada por 6 meses de trabalho. Eu tava fazendo faculdade, minha faculdade ia ser feita à distância durante esse período. Então eu tinha essa documentação. Eu peguei a cartinha na igreja pra poder congregar na igreja aqui, né? Me apresentar, vai ficar aí por tanto tempo. Eu vou ficar nesse endereço. A igreja é nesse endereço. Tipo assim, eu tinha ali tudo. Gente, esse homem, essa pessoa, esse agente lá, esse agente de imigração, me perguntava as mesmas perguntas, tipo, repetidas vezes durante muito tempo. E eu sempre falava as mesmas respostas, óbvio, né? Mas foi assim, foi muito desgastante, sabe? Psicologicamente, ele falava, você não veio aqui, você veio pra trabalhar. Eu pensei, meu Deus, trabalhar? Como assim trabalhar, né? E aí eu falava, não. E ele falou assim, você veio aqui pra quê? Eu falei pra ficar na casa dos meus amigos, tá aqui o endereço, tá o telefone deles ali e tal. E ele falou assim, 5 meses? 5 meses nos Estados Unidos? Não,
Você não veio aqui pra ficar 5 meses e voltar pra trás. E aí, ele me deixou no mesmo tempo, ele veio e perguntou de novo, ele falou, eu vou tirar o seu visto e vou te mandar embora pro Brasil. Aí eu falei, não importa quantas vezes você me perguntar, a minha resposta vai ser sempre a mesma. Eu vim aqui pra ficar 5 meses e eu vou voltar. Gente, o homem tava certo, né? Porque eu não voltei. Mas a verdade nessa época era essa. E aí ele falou assim, give me your phone, me dá seu telefone celular. Quando ele falou isso, eu peguei minha bolsa, desbloqueei o telefone e dei na mão dele. Eu não sei nem. Depois eu ouvi pessoas dizendo que não era legal, que ele não deveria ter feito isso, que ele não tinha o direito de fazer isso, alguma coisa assim. Mas eu, gente, quem não deve não tem, eu não tinha nada ali, eu tava ali, graças a Deus, muito inocente. Acho que na inocência Deus guarda, né? Deve ser isso. E aí ele pegou meu telefone, foi direto nas minhas mensagens que eu troquei com o meu amigo que morava aqui na época. Olhou as mensagens todas, olhou outras mensagens. Eu vi assim por cima, né? Ele olhando as mensagens, quais mensagens ele estava abrindo. Ele foi nos meus arquivos, ele foi nas minhas fotos, ele vasculhou meu telefone. Depois ele entregou o telefone pra mim de novo. E aí ele começou a digitar no computador. E eu falei, nessa hora, foi a única hora que eu falei assim, tudo isso porque eu comprei uma passagem para 5 meses? Se eu tivesse comprado para 2 semanas ou um mês, eu não teria sido mandada para cá? E ele só olhou para mim e falou assim, muda sua passagem. Se você não mudar a sua passagem, você pode perder o seu visto. E ele me devolveu meu passaporte. Meu passaporte estava carimbado que eu poderia ficar por 2 meses. Então, pela lei, a gente tem direito de ficar aqui 6 meses. Ele, naquela hora, o agente de imigração, quando você chega nos Estados Unidos, ele tem o poder, né? Ele tem a autoridade de te deixar entrar, de não te deixar entrar, de mudar essa data para 1 mês, 2 meses no meu caso, ou, né, só carimbar mesmo e você entrar, e aí quer dizer que você pode ficar por 6 meses. Ou não, poderia mandar embora para casa. Mas ele falou isso, ele falou assim, change your ticket, muda a sua passagem de avião, senão você pode perder o seu visto. Na hora, eu só olhei e falei assim, ok. Aí ele me devolveu meu passaporte e saiu da sala. Ele nem falou bem-vinda, ou você pode ir, você está liberada. Passou mais uns minutos, eu fiquei olhando e falei, bom, ele me devolveu o passaporte. E ele falou para mudar a passagem, saiu, né? Criei coragem, olhei na porta, aí uma outra senhora, uma outra agente, olhou e apertou um botão e só fez assim pra mim, que a porta estava aberta, que eu podia ir. E eu olhei em volta e saí. Ali eu vi pessoas, quando eu tava saindo, eu dei uma olhada, as russas ainda estavam na salinha, no mesmo lugar ali de molho. Uns outros carinhas, tinha 2 rapazes que estavam algemados indo. Eu falei, gente. Mas, enfim, deu tudo certo. Eu vou contar, posso contar pra vocês num próximo vídeo, o que aconteceu depois, né? Porque, claro, se eu fiquei aqui, eu fiz o processo de extensão de visto e tal. Mas saindo ali na hora que eu saí da salinha de imigração, eu falei, gente, cadê minha mala? Como assim? Faz 5 horas, 6 horas, sei lá, das 4 da tarde às 9h30, 10 da noite, né? Quase 6 horas direto ali dentro. Falei, levaram minha mala, roubaram tudo. E aí tava minha mala, sozinha, no meio do aeroporto de Miami, minha malinha ali, minha mala era bem escandalosa, bem assim, cheia de letra e tal, colorida. Tava só minha mala ali, no meio do aeroporto esperando. Eu olhei, cadê minha mala? E pensei, vou pra onde? Pra onde que eu vou? Perdi o ônibus do horário que o meu amigo me instruiu, né? Pega esse ônibus assim e vem. Eu perdi o ônibus. Depois eu criei muita coragem pra falar com alguém numa banca de revista, dessas lojinhas que tem dentro de aeroporto. E aí eu não lembro como que eu falei, mas eu falei com a pessoa como que eu pegava o ônibus pra ir, porque eu descobri que tinha um outro ônibus que era o... Agora eu esqueci, mas é um cor vermelha, red something, alguma coisa vermelha, é o nome do bus, né, do ônibus, e que o último sairia, que esse ônibus sairia a cada 1 ou 2 horas, alguma coisa assim, e o próximo seria à meia-noite ou às 2 da manhã. E aí eu falei, como é que eu faço pra comprar? E tinha que entrar no site, e o meu telefone não tinha internet, e aí eu peguei a internet do aeroporto, mas a internet do aeroporto não era boa, e gente, Flórida, julho, 1º de julho, calor terrível, mas dentro do aeroporto tava assim, congelando, e aí eu saía pra fora,
tava super calor, aí eu entrava pra dentro porque eu não aguentava o calor lá fora, entrava, não aguentava o frio, eu fui sofrido. Até que às 2 da manhã eu peguei esse ônibus que ia pra Orlando, e ele deixa a gente num hotel que até hoje eu não sei, eu não consigo saber qual que era o hotel que ele me deixou lá. E aí o meu amigo me pegou naquele hotel, né, naquele ponto que o ônibus para e me levou pra casa dele. E aí eu cheguei finalmente aqui. Em Orlando eu cheguei no dia 2 de julho, porque já amanheceu no dia, mas, gente, que trajetória, que experiência. Eu nunca tinha tido problema antes nas minhas outras entradas e eu acredito que eu só tive problema na entrada por conta da minha passagem ter sido de 5 meses. Você pensa, Débora, como é que você comprou? Gente, eu comprei porque minha intenção era essa. Mas, né, uma longa história de maneira mais curta, foi isso. E aí, foi, na verdade, por conta disso, por conta desse agente de imigração ter me falado isso, que eu resolvi procurar um advogado e aí eu resolvi ficar. Porque quando eu procurei o advogado, falou, olha, eu quero estender por 6 meses, porque eu quero voltar no dia da minha passagem. Para eu mudar a minha passagem, eu teria que pagar $300. E eu pensei, gente, eu vou mudar a passagem para eu ir embora antes e vou gastar $300, ou eu pago, tipo, 500, 600 numa extensão de visto e fico até novembro. Então, tipo, eu tava nesse dilema, né? E aí, depois no próximo vídeo eu posso dividir pra vocês como é que foi que eu fiz a extensão de visto de turista, depois eu fiz a extensão do visto e a mudança de status pro visto de estudante. Mas tudo isso vai ficar muito comprido o vídeo. Eu já falei pra vocês que eu não gosto de vídeo muito comprido, né? Porque eu sei que tempo, né, é um negócio que a gente tem muito pra gastar, assim. Mas essa foi a minha entrada aqui nos Estados Unidos, né? A última vez que eu entrei. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo de alguma maneira. Se eu puder dar uma dica pra vocês não comprem passagem para 5 meses, porque isso vai certamente dar um red flag aí, uma lanterna, um alerta vermelho, né, na sua chegada aqui. Mas, gente, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Obrigada por estarem aqui até o final. E conversa comigo através dos comentários, falem comigo se vocês acharam que foi uma... Bom, isso é o que né? Eu era essa pessoa na época e não achei que seria um problema, mas eu acredito muito que tudo acontece do jeito que tem que acontecer na vida da gente, né? E se eu comprei aquela passagem para aquela quantidade de meses, não deveria ter sido daquele jeito, ou deveria? Eu fiz o que eu fiz e foi porque eu fiz o que eu fiz que todas as coisas acontecem porque do jeito que elas têm que ser, né? Eu acredito nisso. Então, eu sou feliz por toda a minha trajetória, do jeito que as coisas aconteceram, eu sou grata. Meu Deus, se eu falar alguma coisa que além de gratidão, eu tô pecando. Então, assim, eu sou só gratidão por toda a minha jornada e por tudo isso que aconteceu. Eu não tenho nada do que me envergonhar, eu dou risada, eu acho assim, eu era uma outra pessoa, eu era muito ingênua, e essa ingenuidade, talvez essa pureza, não sei a palavra certa, né? Essa falta de conhecimento do mundo exterior, porque eu fui criada numa bolha, me protegeu de muita coisa, então, e me trouxe até aqui. Então eu sou muito grata, mas é isso, no próximo vídeo a gente continua. Obrigada pela companhia de vocês, fiquem com Deus e até o próximo.